Ayer hablamos um pouco sobre o espírito humano. Ayer. Hoje temprano, não sei se vocês se acordam, em um dado momento de ayer, eu parei com esta frase dizendo que o orgulho é o maior obstáculo à obra de ser discípulo. ¿Se acuerdan ou não? ¿Se acuerdan? E eu falei, tá bueno. Ayer eu falei assim, em um momento, sobre o coração orgulhoso, e eu falei assim, irmão, podíamos falar solamente deste tema. Se acuerdan? Quantos se acuerdan? Aí alguns fotografaram aí, sacaram fotos. E hoje, temprano, conversei com os muchachos, né? Jovens, a Davi e Javier, que não estão mais tão jovens assim, mas conversamos sobre este tema de hoje, os obstáculos à obra de ser discípulos. E assim, eu hice uma reflexão com os pastores em Rio de Janeiro, os líderes, sobre o que nós buscávamos há 25 anos atrás, quando, por exemplo, saímos de la grande reunião, não que paramos de fazer grande reunião, mas volvemos à casa mirando um blanco. Quando fuimos à casa, nós tínhamos um blanco, uma meta. Não pensamos solamente ir para casa como na moda, algo que todos estão fazendo, incluso poucos faziam em aqueles anos. E naqueles anos, poucos iam à casa. Incluso nós fomos chamados assim por vários nomes de seitas, grupos utópicos, que era uma utopia o que buscávamos, mas não tínhamos claro o que queríamos com os grupos chicos, que hoje em Curitiba chamamos de igrejas e los hogares, porque creemos que em cada casa reúne uma igreja. Assim creemos. Uma igreja em los hogares. Igreja para nós é como água. Uma gota é água, um vaso é água, uma piscina é água e o mar é água. Igreja para nós não é o tamanho que define se é igreja. 2 ou 3 em nome de Jesus para nós é igreja. E creemos que é uma igreja em lugar. E aí, que buscávamos em aqueles anos? Relações autênticas. Mas por que, Franco? Em la reunião general não havia relações autênticas? Sí, pero em la reunião general não sabemos de hecho quem são as pessoas. Se de hecho estão sofrendo de verdade, se estão... Porque às vezes, na maioria das vezes, sorrimos por feras e sangramos por dentro. E na maioria das vezes, somos sempre, olá, paz, como estás? E por dentro, lleno de problemas, lutas, de vários tipos. Problemas familiares, conjugais, financeiros, problemas com os filhos, trabalho, saúde, e vários problemas. E às vezes, na reunião general, olha, irmão, o pastor predicava, depois ia à porta, não sei se vocês conhecem este modelo, e o pastor predicava e depois despedia da gente. Um gosto estar contigo, vuelve sempre. Olá, querida, paz, vuelve. Oh, amado, assim era nosso modelo antes. Predicador, a vida da igreja era púlpito-cêntrica, templista. E aí,
Quando fuimos à la casa, sabíamos o que queríamos. Queríamos também aplicação das verdades e mandamentos em la vida. Por quê? Uma coisa é predicar del púlpito, outra coisa é saber se a pessoa vive. E isso só é possível com um discipulador. Alguém que se acerca e de cerca pode dizer, está vivendo, não está vivendo. Solo. Mesma hora, uma igreja como aqui em Colina, há predicadores, há maestros, há profetas, aí falando de púlpito, pero não é possível saber se as pessoas vivem, sim, está cerca. Por isso necessitamos de colaboradores, cooperadores, incluso com discipuladores, porque somente o discipulador convivendo sabe, vive, não vive, vive, não vive. E aí queríamos que alguém pudesse dizer, vive ou não vive. Franco, porque uma pessoa pode sair em la reunião em geral, todos são santos, todos são buenos, todos são lindos, todos praticam em la reunião general, pero em relações cercanas, aí a máscara cai, a hipocrisia cai e não dá. E também o pastoreio equilibrado, porque vimos que muitos de nosso pastoreio, nós de alguma maneira creíamos que se os irmãos só o escutassem já era suficiente. Se só escutasse a predicação já era suficiente. E não sabíamos, ou não queríamos ver, que necessitavam de um pastoreio mais cercano, mesmo, de um toque mais personal. E é isso que buscávamos nos primeiros anos. Depois, isso com os irmãos, uma avaliação rápida dos desafios de 25 anos atrás. Qual era nosso desafio? Era medo. Como isso, estes pontos? Eu volvi a 25 anos de mis apuntes, de mis predicações, e volvi a ouvir o que Deus falou entre nós, e descobri que, em verdade, o que teníamos era medo. Já havíamos conversado sobre isso há 25 anos. Medo. Medo por quê? Porque todo era novo. Aí tínhamos medo. Medo de não ser modelo para os discípulos. Medo de não saber tocar em la vida de los irmãos estando tão cerca, porque é mais fácil de lejos, né? Medo de enfrentar os conflitos saludáveis de las relações cercanas, porque teníamos medo. E há conflitos quando acercamos. Para muitos, o melhor é estar distante mesmo, sem conflitos. Teníamos medo, e medo de formar outros líderes. Porque como vamos formar outros líderes? Medo. E aí, volvi a meus apuntes de 10 anos e me acordei, isso falei em Rio, Cabo Frio, vários lugares do Brasil, falei várias coisas, com várias ensinanças, pela esta frase era lá suma. Esta frase, por que eu viajava, o que me movia há 10 anos em Brasil? Nós teníamos grandes reuniões, com harta gente, pero eu sabia que nem todas as pessoas que frequentavam nossas reuniões estavam bajo discipulado, bem e pastorear. Então, todas as reuniões de pastores e de líderes há 10 anos, só mirava isso. Assegurar que todas as pessoas que frequentam as reuniões da igreja estão bajo discipulado, bem vinculadas e pastoreadas. Porque não era suficiente ter
gente frequentando reuniões, pensando que estavam sendo pastoreadas, ou pensando que estavam sendo discipuladas, ou nós outros pensando que poderíamos prestar conta de alguém que não sabíamos, só ouvíamos uma vez por semana. Como vou prestar conta de alguém que só veio uma vez por semana? Então, há 10 anos, este era o grande desafio. E aí, por fim, o ano passado, eu reflexionei com meus irmãos que nosso desafio de hoje, deste tempo, quando eu hablo hoje, não estou me referindo ao ano passado, este ano, eu estou me referindo neste tempo espiritual, em Brasil. Não estou incluindo Chile, porque eu entendo que a igreja em Chile possui desenvolvimentos distintos. Incluso, eu não creio que os desafios de Santiago são os mesmos desafios de Colina. Já falei isso com os pastores. Mas, ayer, conversando com vocês sobre um tema que eu creio que é um tema também para todos nós outros, este ponto saltou. Por quê? Porque podemos ter a visão correta e não ter o coração para seguir. Deus não pesa a visão, Deus pesa os espíritos. Certo? Conversamos na mesa aí. Às vezes teremos a visão clara para onde ir, mas Deus não pesa a visão, Deus pesa os espíritos. O combustível é importante para Deus. Não somente o mapa. Teremos o mapa, Waze, vamos chegar lá, mas o combustível para Deus é muito importante. E muitos se quedam no caminho, não é por falta de visão, mas por falta de coração. Oi? Corretas, porque assim, muitos seguiram sendo discípulos, pero pararam de ser discípulos. Incluso, um dos vídeos de los mensajes que ensinei a los padres há algum pouco tempo em Rio, eu falei a los padres, o título eu creio que é o seguinte: Padres discípulos haciendo hijos discípulos. Eu creio que este que está em português. Pais discípulos fazendo filhos discípulos. Depois vi que harta gente entrava aí e comentava os vídeos. Pensei, por que é tão chocante este tema? Porque muitos padres querem que os filhos sejam discípulos. Enviam à igreja, espera que sejam discipulados os filhos, mas eles mesmos não são discípulos. Pero querem que os discípulos sejam, que os filhos sejam discípulos. E eu vi que isso não era um problema solamente das famílias de Rio. Eu vi que era um tema pontual. Imagina que vários padres querem que os filhos sejam discípulos, pero eles não querem ser discípulos. E nem sequer querem discipular os filhos. Espero que a escola lo haga, espero que a igreja lo haga, espero que alguém haga alguma coisa com seus filhos, pero eles mesmos não lo hacen. Então, eu vi que era um tema pontual, de coração, não de visão. Por que eu sei que é de coração? Porque eles miravam a importância de que seus filhos foram discípulos. Então, se a visão seguia, pero que cambiou se a visão segue? O coração. Em algum momento, o espírito se contaminou aí, em meio, e se complicou. Não desenvolveu mais a obra, porque seu coração, seu espírito se complicou. E aí, leemos ayer este texto muitas vezes, de Mateus, da obra de ser discípulo, guardando todo lado. Pero
vou destacar uma coisa que não destaquei ayer. Tá bueno? Diga comigo assim: toda potestade me é dada. Diga, portanto. Por que Jesus dijo portanto aqui? O que significa esta palavra em castelhano? Portanto, en esta frase. Vamos ver a classe de castelhano. Portanto, significa exatamente o quê? Porque toda potestade me é dada, portanto, e a ser discípulo a todas as nações. Está correto eu dizer que a obra de ser discípulo se fundamenta em la autoridade de Cristo? Está correto ou não? Está correto, porque ele dijo: toda potestade, toda autoridade me foi dada, portanto, e a ser discípulo. Aí pensamos: mas há que ter mesma autoridade para pôr abaixo os demônios, para pensar as enfermidades, echar fora os demônios, as enfermidades. Claro que isso também, pero não se hace discípulo sem a potestade de Jesus, sem a autoridade de Jesus. Então, é um tema. Ayer eu falei de submissão. É um tema que passa por la submissão. Sem submissão não há discipulado. Sencillo assim. Por que muitos não recebem discipulado? Porque seu coração se complicaram com a submissão. E andar um pouquinho mais, e aí a obra de ser discípulos não é. Eu falei isso com os irmãos que também, porque eu percebi que os irmãos seguiam sendo reuniões. E quem hace reuniões sempre vai encontrar alguém que hace uma reunião melhor. Uma prédica melhor, uma canção melhor, uma estrutura física melhor, há estacionamento para os autos, há escola para meus ninhos. Me conviene me quedar aqui nesta igreja, porque aqui é mais confortável. E aí, quem hace reunião vai sempre ter este problema com as grandes igrejas, mega igrejas, que aparecem como apareceu em São Paulo. Hillsong Church. E aí, vários pastores desesperados perdendo gente. E isso não nos afeta. Falei com o Gerson, com outros pastores de São Paulo, isso não nos afeta. Por quê? Porque nós outros estamos fazendo outra coisa. Que buscamos ser? Discípulos. Não cambiou nada para nós outros. Pode pôr aí uma estrutura para 5.000 pessoas ao lado, não nos afeta, não é isso que estamos fazendo. Podemos, como em Colina, se quedar sem reunião general um mês. Pô. O importante é que os discípulos estejam comendo bem, sendo bem pastoreados, bem discipulados, reunidos. Se a um não está, necessitamos a ser melhor. Boa verdade. E aqui, falei com os teres. E o que são términos del discípulo? Conhece essa expressão, términos dos discípulos? Nunca escutaste? Vou tentar reproduzir rapidamente para os teres assim. Quando uno se une a uma denominação, quizás Rodrigo Castillo, que é o mais recente que vem acá, e Liliana também vão se acordar, há estatutos, há um estatuto claro que pode dizer se tu és parte ou não és parte da denominação. Não sei se tem regimento interno, mas estatuto resume tudo. Ele estatuto vai dizer se tu está
calificado a pertencer à denominação ou não. Não é assim? Ali vêm também os critérios. Pero, vou gritar para ver se tu respeita. Pero, ser discípulo não há nada a ver com estatutos. Quem impuso os términos do discipulado foi Jesus. E como Jesus impuso? Dizendo, se alguém quer venir após mim, niegue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Há términos aí? Abnegação. Tomar a cruz. Não é que alguém põe a cruz sobre o teu ombro. Tu necessitas tomar a cruz. É um término. Tu vai elegir a cruz. Estes dias estava conversando com a família Gerson aí, juntos, sempre estamos. Estava aí papá, mamãe e filhos. E um filho que está descarriado. Eu sei que lá o desejo de los papás é que os filhos sigam Jesus. Estávamos conversando à mesa, todos juntos, e o papá muito ansioso, pensando assim, poxa, está aí Gerson, Franco, juntos, vão cooperar comigo. Mas nós outros hablamos as verdades do Senhor, como hablamos com qualquer pessoa, e decimos, se tu queres. Porque se tu não queres, não resulta ponermos nós outros a cruz sobre vosso ombro. Porque os papais querem ser isso, pôr a cruz sobre o ombro do filho. Que resultado há nisso, amados? José, como vou pôr a cruz sobre o ombro de meu filho? Ele tem que elegir amar Jesus sobre todo. Outro término, ele mesmo falou. Ser apegado à palavra. Como é apegado à palavra? Eu acho que é isso mesmo. Apegado à palavra. Ele disse, Juan 8, se vosotros permanecem, 32, permanecer em minha palavra, verdadeiramente sereis verdadeiramente meus. Outro término, que é isso? Necessito permanecer na palavra. Então, os términos, todos os términos, foi Jesus que puso. Não é estatuto que põe, é Jesus que põe. Porque um não pode participar de uma denominação e nem sequer ser um discípulo de Jesus. Mas por quê? Porque não atendeu os términos de Jesus. Estes términos confrontam diretamente nosso orgulho. La predicação del púlpito, aí, falando, o irmão sai bem, aí, às vezes até concorda, às vezes até, amém! Em Brasil diz assim, habla Deus, habla Deus. Estava Gerson predicando em São Paulo, em um lugar aí sobre famílias. E um irmão estava aí animado, dizendo, habla Deus, habla Deus. Hasta que ele disse, sabe, há mulheres que mandam seus maridos, os maridos são como plátanos. Há maridos plátanos. E ele, um homem, disse, aqui há muitos pastores, muitos. Há muitos aqui, pastor. Isso só acontece com você, cara. Há vários heróis atualmente. Thor, Hulk, Homem-Aranha, Homem de Hierro e Homem Imã. Gerson é o Homem Imã. Ele atrai todos os problemas. Homem Imã. Todos os problemas, hasta ele. Quando as coisas piores que há, eu sei quem atraiu os. Atrai. Homem Imã. Poderia ser homem imã de pepinos. Então, assim, quando Jesus põe os términos, o orgulho se manifesta. Adelante.
E aqui, o orgulho do líder transforma. Vou falar um pouquinho do líder. Transforma ele em dominador ou covarde. Aí você diz, mas como um extremo, outro extremo? Porque é assim. Nosso orgulho, ele nos autopromove ou nos autoprotege. A autopromoção ou a autoproteção é nosso orgulho. Em algum momento estamos nos promovendo, outro momento estamos nos protegendo. Assim é isso. Então, isso é um orgulho. E aí, se aplica muito. Oi, foi você que me fez uma pergunta hoje, não foi, Javier? Não, foi Davi. Davi estava cateando algumas coisas em sua mente, assim, iluminada. Aí falou, Franco. Aí Deus estava explicando porque o orgulho ou se promove ou se protege. Decimos que hay personas que dicen, no te voy a ver porque tú vas a ocupar. Sim, encontramos vários motivos, né? Os irmãos que não se acercam para abrir o coração sempre têm uma desculpa para se proteger. E às vezes a desculpa é poner valor sobre ti. Tu eres um homem muito ocupado, Franco. Queria ter ido hasta tu casa, mas puxa, eu sei que tu tens muito trabalho. E se autoprotege, incluso me elevando, me ponendo um pouco mais. Se me autopromovo, eu aceito. Adelante, irmão, por favor. Aqui podemos falar muito, mas vou deixar que os pastores hablem. Se não vou se autoproteger, é você. Aproveite aí, Franco. Hable ustedes. O orgulho. Este texto de 1 Pedro é um mandamento tremendo a los presbíteros. Não sei se vocês se acordam. Humillaos, pois, bajo, para que ele... Irmão, eu já parei várias vezes para mirar esse texto. Esse texto é muito complicado para muitos de nós. Primeiro, porque, diga comigo, mano de Deus. Diga, mano de Deus. Humillaos, pois, bajo, ¿dónde? Mas onde está a mano de Deus? Não, mas onde está a mano? Sobre nós outros, mas quando vemos, quando é que a gente vê? Como pode dizer, é a mano de Deus? Vou pôr dois exemplos bíblicos. Jesus, na noite que saiu e foi preso, Pedro sacou a espada e Jesus disse, baja a espada, porque esta copa é a copa de mi papá. Como poderia ser a copa de mi papá se haviam homens malos, perversos, havia um traidor incluso aí em meio. Como que esta gente toda poderia ser a mano de Deus? O primeiro problema nosso é ver a mão de Deus, porque todos podemos dizer, está sobre nós, pero onde? Quantas vezes, irmãos, nestes últimos anos, eu me sentei com os irmãos, incluso pastores, para dizer, humilha-te. Humilha-te bajo la poderosa mano de Deus. E ele só conseguia ver a mano de los hombres, de los pastores,
de los que estaban disciplinando, de su líder, la mano de su marido, de su jefe. É muito complicado para nós outros nos humilhar. Hechos 4:27. 4:27. Como empieza aí? Pode ler aqui? Porque verdaderamente se unieron en Esta oração. Venga para cá, lê aqui. todas tus... Venga. Levanta-te. Levanta-te. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles. Mira, de novo. Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles, y el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. 4:28. hacer o quê? Cuanto tu mano y tu consejo. Hacer o quê? Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles, gente de Israel, se uniram a uma se uniram para ser o quê? Aqui, quizás seja nosso principal problema. Ver a poderosa mano de Deus para nós. Eu estava andando com um chileno em La Calle, alguns anos atrás. Está rindo por quê, Daniel? Se acordou de algo, por si acaso? Se acordou dele chileno, ele se acorda disso. Deste chileno se acorda bem. Estava andando com ele assim, na calle. Ele estava assim, passando por uma crise muito grande, porque havia sido disciplinado por los pastores, mas não havia recebido a disciplina. Por que não recebeu a disciplina? Porque não viu a mão de Deus. Ele viu a mão de los... Não diz assim, la mano de Deus, que mano de Deus, isso é a pata del obispo. Uma vez um homem falou isso. Meu querido, isto é a mano de Deus, e mano de Deus, isso é a pata del obispo. Um pastor. Não é a mano, é a pata del obispo. Porque a gente não vê a mano. E aí quando não vê, porque o orgulho, vou falar uma coisa sobre orgulho, escreva, não está nesse slide. Cega. O orgulho cega assim como a paixão cega. Já viste uma mulher apaixonada? Como é? Cega. E um homem orgulhoso, como é? Cego. Não vê. E como é difícil para uma pessoa orgulhosa ver a mão de Deus. Estava com um irmão na calle, não havia recebido uma disciplina, e eu falei com ele, sabe, fulano, comentei sobre um livro chamado Perfil de Três Monarcas com ele, dizendo, puxa, este livro é tão precioso, tão hermoso. Ele concordava comigo, que conhecia o livro, já havíamos conversado em outro momento com ele sobre o livro, e aí estamos andando. Ela cai. E de repente, eu falei, tu já percebeu que Davi desarmou seus soldados? Abissai, principalmente, porque Abissai queria degollar? Decapitar a Simei, que venia aí falando garavatos com Davi, injúrias, mentiras, incluso mentiras a Davi. E Abissai disse, oh, hijo del perro louco, eu vou... E Davi, para aí. Dijo, mi próprio hijo se levantou contra mim. Será que não é Deus com este homem para me humilhar, para me quebrantar? E aí desarmou seu soldado. E eu falei, ele se acordou e eu falei, tu já viste que Davi hizo o mesmo que Jesus? Ele foi, mira, Pedro sacou a espada e vai matar, e cortou a orelha de Malco. E aí Jesus desarmou Pedro. E
seguimos conversando. E eu falei, por que tu não desarmou tus soldados? Por que perguntei isso a ele? Porque os presbíteros foram comunicar a disciplina dele e seus discípulos se levantaram para defender ele. E ele quedou tranquilo. Aceitou a defesa dos discípulos. E aí eu contei a história assim, uma outra parábola. Eu falei assim, um jovem, acho que foi isso, nem contei assim, não fui direto não. Eu deixei ele mesmo chegar à conclusão de que era ele, da pessoa que eu queria conversar. Mas assim, estava dizendo para ele, tu não está mirando, vindo a mano de Deus, como Davi, como Jesus. Tu não está vindo. E porque quando não vemos a mão de Deus, nós outros nos defendemos e aceitamos também que outros nos defendam. Que outros se levantem, não pode! Como? E aí, ele parou, ele disse, este homem sou eu. Eu disse, sim, eres tu. E aí pensamos um outro momento, porque hasta ali parece que Deus falou com ele de várias maneiras, mas eu não conseguia ver a mão de Deus. Se vemos a mão de Deus, podemos hasta nos humilhar. Porque se vê a mão de Deus, enquanto vemos homem, marido, jefe, líder, pastor, não nos humilhamos. Precisamos ver a mão de Deus e nos humilhar. Hasta quando? Que é outro problema. Hasta quando nos humilhamos? Hasta quando? Hasta que ele os exalte quando for o tempo. Até o tempo de exaltação, que é outro problema. Que problema é esse, Franco? Assim, muitas vezes nos humilhamos, pero passa um dia, passa 2, passam 3 dias e aí decimos, já está demasiado isso, Aurora? 3 dias, já estou uma semana me humilhando, hasta quando, meu Deus? O coração não é uma humilhação de coração, é uma humilhação de conceito, de ideia de que vou me rebaixar agora, mas há um tempo. Pero Deus é muito maravilhoso porque Ele espera um tempo dele para nos exaltar. Amém? Amém? Amém. Eu queria dar uma pausa aí de 10 minutos, pode?